Muito bem. Nos é dada a seguinte função e pedem que nós esbocemos o gráfico e façamos o estudo completo desta função. Primeiro passo será determinar os zeros da função. Isto é, para determinar os zeros da função, nós precisamos do valor de A, de B e do C. Calculamos o delta e depois aplicamos a fórmula resolvente, calculando assim os zeros da função. Primeiro passo, A, B e C. Precisamos determinar esses valores. Esses valores são tirados da seguinte forma. Onde temos x elevado a 2 é o valor de A. À frente temos 2, então 2. Onde tem x apenas é o valor de B. Temos aqui menos 2. Onde não tem nada, valor de C, menos 12. Depois disso, aplicamos a fórmula resolvente, que diz B elevado a 2 menos 4AC. Delta vai ser igual a menos B, menos 2, que é menos, exatamente, elevado a 2, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 12. Delta vai ser igual a menos 2 elevado a 2, 4. Caso tenha máquina, pode colocar tudo isto na máquina. Caso não, deve resolver na seguinte ordem. Primeiro, trabalhar com os sinais. Menos, mais e menos, não é isso? Mais e menos dá menos. Menos e menos dá mais, então coloco aqui mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 96. Tendo aqui um delta igual a 4 mais 96, que dá 100. Então, nosso delta foi 100. Ok? Depois disso, já aplicamos a fórmula resolvente, que diz x1, x2 vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, x1, x2 vai ser igual a menos b. O meu b aqui já é negativo. Por causa deste menos, ele fica positivo. Então, mas vou colocar aqui de forma literal. É menos b, então escrevemos menos. No valor do b escrevemos ali menos 2, mais ou menos, raiz do nosso delta, que é 100, sobre 2 vezes o nosso valor de A, que é 2. Então, depois coloco aqui x1, x2, vai ser igual a menos menos vai dar mais. Então, escrevo aqui 2 somente, mais ou menos, raiz de 100 dá 10, sobre 2 vezes 2 dá 4. Então, agora já posso separar. Este vem para cá, este vem para cá. Aqui eu vou chamar de meu x1, aqui eu vou chamar de meu x1, eu vou chamar de meu x2. Então, x1 eu terei aqui 2 menos 10. A ordem não importa, pode pegar mais primeiro, depois levar menos, sem problema. Sobre 4. Depois vou usar 2 mais 10. 2 mais 10. Aqui, já que aqui eu usei menos, então aqui eu uso mais. 4 vai ser igual a 2 menos 10, menos 8. Menos 8 a dividir por 4 vai dar menos 2. 2 mais 10, 12. 12 a dividir por 4, 3. Sendo assim, já calculamos o valor de x1 e x2. Okay? Então, depois disso, nós já podemos esboçar o nosso gráfico. Fazemos aqui, representamos este do x e aqui representamos este dos y. Okay? Assim sendo, nós colocamos aqui, o meu primeiro zero da função foi menos 2. Então, escrevo aqui menos 2. x2 foi 3, então coloco aqui 3, ok? Então precisamos de mais um ponto. Esse ponto é o nosso eixo, é a nossa ordenada na origem, ok? Nossa ordenada na origem. Então a ordenada na origem é sempre o valor de C. O valor de C nesse caso é menos 12. Então nós já dizemos que a ordenada na origem aqui vai ser menos 12. Menos 12 fica aqui, menos 12. Que é negativo embaixo. Ordenada na origem é valor de y. Então aqui já dizemos que y é igual a menos 12. Ok? Então podemos completar aqui. Vamos chamar assim. Eu vou escrever aqui para ficar bem organizado. Ordenada na origem. Ok? Então na origem vai ser y igual a menos 12. Zeros da função. Zeros da função aqui vai ser x1 igual a menos 2. x2 igual a 3. Até agora, esses são os dados que nós usamos. Não é? Então, depois disso, nós só precisamos unir os nossos pontos. Como é que vamos unir? Eu tenho que passar deste, passar deste, passar deste. A forma lógica de fazer isto é esta aqui. Okay? Não foi perfeito, não toquei aqui, mas o importante já está dado. Okay? Então, depois disso,
é necessário nós calcularmos um ponto muito especial, que esse ponto chama-se eixo de simetria. Ok? Precisamos calcular aqui o eixo de simetria. Então, para calcular o eixo de simetria, nós temos duas fórmulas. Eixo de simetria é a média que existe entre esses dois pontos, entre o x1 e o x2. Ok? É a média entre x1 e x2. Porém, aqui nós vamos usar uma outra fórmula, que diz assim: x vértice é a mesma coisa que eixo de simetria, vai ser igual a menos b sobre 2 vezes o a. Então aqui nós dizemos menos, o valor de b ali é menos 2, então fica aqui menos 2 sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. Então aqui vai ser igual a menos dá mais 2, 2 vezes 2, 4. 2 sobre 4 aqui eu posso colocar por 2, aqui por 2, que vai nos dar 1 sobre 2. Então significa que é 0,5, 0,5 está por aqui. Ok? 0,5 está por aqui. Então, depois agora precisamos calcular o ponto máximo e o ponto mínimo. Perdão, estava muito embaixo. Ponto máximo e ponto mínimo. Ok? Então, para nós determinarmos o ponto máximo e o ponto mínimo, nós vamos calcular agora o valor de y vértice. Ok? Então, o valor do y vértice vai ser menos delta sobre 4 vezes o a. Vai ser menos o nosso delta aqui é 100, menos 100 sobre 4 vezes o valor de a, que é 2. O valor de a aqui é 2, não é? Então escrevemos aqui 2. Vai ser igual a menos 100 sobre 8. Menos 100 sobre 8. Então, menos 100 sobre 8. Menos 100 sobre 8. Podemos simplificar, ok? Neste caso, aqui podemos dividir por 4 e aqui também por 4. Então vamos ter 100 dividido por 4 dá 25, porque aqui é 100 negativo, então fica menos 25. 8 dividido por 4 vai dar 2, então fica menos 25 sobre 2. Então significa que o valor que nós temos aqui é de menos 25 sobre 2. Então este menos 12 deve estar por aqui, tá bem? Menos 12 vamos colocar aqui. Então, fica menos 25 sobre 12. Então, o nosso gráfico ele já foi esboçado. Okay? Nosso gráfico foi esboçado. Então, tendo esboçado nosso gráfico, agora precisamos dar continuidade ao nosso estudo completo. Já temos ordenada na origem, já temos zero da função, já temos eixo de simetria, já temos ponto máximo e ponto mínimo. Okay? Então, agora o que nós precisamos fazer é calcular domínio, determinar domínio. Domínio x é igual, ok? Ou vamos dizer, x pertence a R, ok? Um domínio de uma função quadrática, x sempre pertence a R. Enquanto que o contradomínio, o contradomínio é o valor do y, ok? Então nós dizemos que y pertence, mas antes de responder isso, nós devemos vir para cá e procurar o valor do nosso ponto máximo ou ponto mínimo, que nós conseguimos ver que é aqui, que é menos 25 sobre 2, tal qual nós calculamos aqui, não é? Então pegamos esse valor, menos 25 sobre 2, pegamos o valor de menos 25 sobre 2, ok? Fazemos aqui intervalo fechado, escrevemos menos 25 sobre 2 até o mais infinito, ok? Fechou. Mas esta representação nós apenas fazemos quando temos uma parábola voltada para cima. Quando tivermos uma parábola voltada para baixo, nós dizemos que vamos de menos infinito até o ponto máximo em questão. Okay? Nesse caso nós temos um ponto mínimo. Okay? Então se tivermos um ponto máximo, nós dizemos que vem de menos infinito até mais infinito. Então, de uma forma mais detalhada, irei escrever aqui. Sempre que for uma parábola voltada para cima, dizemos que y pertence, ok? Fechamos o intervalo, então dizemos que do ponto máximo ao ponto mínimo, ok? Até mais infinito. Quando a parábola estiver voltada para baixo, dizemos que y pertence a intervalo aberto de menos infinito até o nosso ponto máximo,
ok? Então, de forma resumida, é assim que vai acontecer sempre. Quando for para cima, começamos com um ponto, depois dizemos mais infinito. Quando é para baixo, começamos com menos infinito, depois o ponto, ok? Então, quando falamos de monotonia, o vídeo está a ficar muito longo. Quando falamos de monotonia, devemos pegar primeiro o eixo de simetria, ok? Vamos dizer que de menos infinito até o nosso eixo de simetria, neste gráfico em questão, o nosso eixo de simetria, calculamos foi dar 1 sobre 2. Então dizemos até 1 sobre 2, depois escrevo aqui 1 sobre 2, depois digo aqui 1 sobre 2, até mais infinito, ok? Aqui é sempre aberto, aqui mantemos aberto, sempre aberto, ok? Então depois disso só dizer o quê? De menos infinito até encontrarmos o nosso eixo de simetria, que é este aqui, ok? Então encontrarmos o nosso eixo de simetria, a minha função desce, ok? Se a minha função desce, eu digo que ela é decrescente, eu posso simbolizar através disto, ok? E a partir daqui para lá ela sobe, então eu posso fazer isto, ok? Então, ela primeiro desce, depois sobe, ok? De forma resumida, uma função quadrática, sempre que tiver parábola voltada para cima, ela vai descer, depois vai subir. Sempre. Quando tiver uma parábola voltada para baixo, ela primeiro vai subir, depois vai descer. Ok? Assim que se comporta uma função de segundo grau. O vídeo está muito longo, continuamos no outro para falar sobre variação de sinal e expressão analítica.